Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em Livrocast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Capítulos do 45 ao 48. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. Capítulo 45. Formação. Noah estava sentado dentro de uma das carruagens da caravana. Kevin o convidou para entrar achando desnecessária sua participação na seleção dos guardas. Você sabe, eu e seu mestre fomos considerados os melhores guerreiros da nossa geração. Nós geralmente nos encontrávamos durante nossos dias de treinamento fazendo missões, já que a relação entre nossa família Lança e sempre foi muito amigável com a família Balva. Kevin estava falando enquanto estava sentado na frente de Noah. Mas, bem, ele se tornou o vice-capitão do círculo externo de Balva enquanto eu me tornei o chefe dos guardas da minha família, então não tivemos a chance de nos encontrar por muito tempo. Ele estava derramando o que parecia vinho em 2 xícaras de um jarro de barro na mão, então ele ofereceu uma das xícaras para Noah. Quando soube que seu discípulo iria ajudar nesta missão, fiquei imediatamente curioso. Devo dizer que você faz jus à reputação de seu mestre. Ele levantou seu copo num gesto de brinde e Noah o recebeu fazendo o mesmo com seu copo, mas ele estava usando sua energia mental para escanear o líquido dentro dele. Não parece haver nenhum problema com o vinho, eu acho que ele está dizendo a verdade, sua relação com o mestre deve ser muito boa. Noah não hesitou mais e tomou um gole da xícara. Uma sensação de queimação familiar correu através de sua garganta, mas logo foi suprimida pela capacidade de cura de seu corpo. Ó certo, com um corpo rank 2 no nível mais alto eu aposto que vai ser muito difícil ficar bêbado. Ele havia entrado no 6º ciclo, então os efeitos do forjamento dos 7 infernos estavam se tornando mais proeminentes à medida que ele se aproximava da conclusão do processo. Sua capacidade de cura melhorou, o mesmo foi para sua percepção de mana e sua execução marcial. Bem, eu não podia sentir o aumento da percepção já que já sou um mago de rank 1, mas minha arte marcial atingiu um nível totalmente novo, deveria ter superado totalmente o nível de uma besta mágica de rank 3. Seus ataques mais poderosos já estavam nesse nível depois que ele obteve um corpo de nível 2, mas com o 6º ciclo já se aproximando do limite máximo do rank 2, toda a sua arte marcial tinha atingido esse nível. Meu limite deve ser cerca de 30 ataques com força total e se me recuperar enquanto luto, eu devo ser capaz de dobrar esse número. Eu devo estar bem a menos que eu encontre uma luta muito longa. A desvantagem de não ter um Dantian foi muito reduzida, mas ainda existia, o que fez Noah ainda preocupado com uma luta com um verdadeiro cultivador. Você gosta de vinho? A voz de Kevin o fez perceber que ele tinha se perdido em pensamentos e ele às pressas fez uma explicação. Desculpe, eu tinha algo em mente. Kevin parecia confuso e disse. Você é muito educado, ninguém nunca se desculpou por alguns segundos de silêncio. Noah ficou surpreso. Alguns segundos? Será que a minha velocidade de pensamento se tornou tão alta? Ele levantou apressadamente seu copo e tomou outro gole para esconder sua expressão surpresa. Então ele largou a taça e olhou para Kevin com uma expressão severa, um pouco de frieza foi liberado por seus olhos. Vamos começar com a conversa real. Kevin parecia provar já que ele esvaziou seu copo e respondeu com uma voz calma. O que você quer saber? A pergunta de Noah chegou instantaneamente. Por que a escolta? A pergunta atingiu algum ponto crucial quando Kevin suspirou e uma expressão triste apareceu no seu rosto. Como você sabe, o jovem mestre na caravana é o principal descendente da família Lança. Logicamente falando, ele deve suceder seu pai como patriarca da família, mas... Ele encheu outra xícara de vinho antes de retomar seu discurso. Mas ele é muito jovem. Seu pai está gravemente ferido e não viverá por muito tempo, assim seu tio pode usar esta viagem como uma chance de matar o herdeiro e assumir o controle da família. Noah entendeu algo,
mas ainda havia algumas dúvidas na sua mente. Como é possível que um patriarca de uma família nobre de médio porte poderia ter deixado a situação piorar para isso? Kevin bebeu de novo e respondeu. Foi culpa do patriarca se a família Lancey foi punida. Então se o irmão, Tobias Lancey, usou esses eventos para chegar a um consenso com os outros soldados do círculo interno. O único corpo que permaneceu leal a Benedict Lancey, o patriarca, é aquele que está comigo nesta missão. A situação era muito pior do que Noah imaginava. E o que trazer de volta o herdeiro pode fazer? Eles podem matá-lo uma vez que ele está na mansão. Kevin baixou a taça e se aproximou de Noah. Sua voz se tornou extremamente baixa. Este é um segredo do círculo interno, então se descobrir que você revelou a alguém isso, vou fazer da minha missão de vida matar você. Você me entende? Uma intenção densa de matar foi liberada por Kevin. Os soldados e pessoas que estavam passando por fora da carruagem tremiam quando a atmosfera ficou incrivelmente dura. Noah simplesmente ficava olhando para o grande homem na frente dele, mas um traço de admiração foi formado na sua mente. Ele é um veterano do campo de batalha, nem consigo imaginar o número de vidas que ele tirou. O impasse durou 1 minuto inteiro antes de Noah se decidir e acenar com a cabeça. Kevin olhou para ele por mais alguns segundos antes de revelar a informação. O tesouro da família Lancey é protegido por uma formação especial. Não sei muito sobre formações, mas sei as regras por trás disso. Apenas o patriarca atual ou seus descendentes podem controlá-lo e podem determinar o destino de cada item dentro do tesouro. Benedict Lancey já deu o controle da formação para seu filho, mas ele deve primeiro chegar lá para aceitá-la. Se ele morrer antes disso, o controle da formação iria diretamente para a próxima linha de sucessão, ou seja, Tobias Lancey. Há realmente uma coisa dessas neste mundo, os ramos de cultivo são realmente vários. Ele se lembrou de como quando ele era uma criança, a parede 2 da mansão feriu um dragão. Isso deve ser uma formação também, eles parecem ser realmente poderosos. Eu deveria perguntar ao mestre sobre os vários caminhos que o mundo do cultivo tem quando eu voltar. Você está me dizendo que a formação saberá quando o herdeiro morre? A pergunta de Noah foi respondida com um pequeno aceno de Kevin. Ele caiu profundamente no pensamento antes de perguntar com um rosto sem expressão. O que ganho ajudando você? Capítulo 46. Nobre mimado. Feitiços mágicos e artes marciais estão fora de questão. Quanto aos recursos, acredito que podemos fazer um acordo. A resposta de Kevin foi imediata. Ele sabia muito bem as dificuldades de ficar mais forte sem um status nobre. Noah suspeitava de tais restrições, então ele exigiu o que mais precisava mais no momento. Eu preciso de poções ou pílulas para a nutrição do corpo. O nível deve ser o mesmo da pílula de energia interior. Kevin franziu as sobrancelhas. Ele ficou surpreso que um jovem sabia da existência daquela pílula, mas ficou mais impressionado com o fato de Noah ter solicitado diretamente algo desse valor. Eu não tenho autoridade para prometer uma recompensa tão boa. Noah encolheu os ombros em resposta. Então me leve a alguém que tem. Outro impasse seguiu, com um homem gigante e uma criança olhando um para o outro em silêncio dentro da carruagem. Rapidamente, acenou com a cabeça. Siga-me, e por favor lembre-se de ser respeitoso. Kevin saiu da carruagem com Noah seguindo de perto atrás dele e foi para a penúltima carruagem da caravana. Ele bateu na porta e inclinou-se falando com uma voz firme. Jovem mestre, sou eu. Uma voz veio de dentro da carruagem. Entre. A porta se abriu e Kevin passou por ela indicando a Noah para seguir. Um jovem vestido de verde estava sentado dentro da carruagem com um cálice na mão direita. Ele tinha cabelos loiros encaracolados e alguns traços de barba. Ele tinha entre 14 e 15 e tinha uma pele pálida. Um pouco de arrogância foi exalado de sua expressão. Noah olhou atentamente para o herdeiro da família Lancey e não podia deixar de se sentir decepcionado. Ele é tão fraco. Qual é o sentido de ser um nobre se você nem sequer faz uso de seu status para aumentar sua força?
Não admira que seu tio esteja tão perto de matá-lo. Havia fraca presença de mana ao seu redor, o que significava que ele pelo menos treinou alguma técnica de nutrição corporal, mas fora isso, ele tinha apenas o seu status para protegê-lo. Noah ainda estava olhando para o jovem quando ele sentiu um olhar irritado olhando para ele. Ele se virou na direção do olhar e viu Kevin olhando para ele enquanto ele estava esperando por algo. Ó certo, um nobre fraco ainda é um nobre. Noah se curvou levemente. Saudações, herdeiro da família Lancey. O nobre parecia notar a presença de Noah apenas depois que ele falou e olhou com um olhar curioso para Kevin. Ele é Noah, o discípulo de um bom amigo meu. Ele será um bom trunfo nesta missão. Kevin falou e depois se virou para Noah. Ele é Basil Lancey, filho de Benedict Lancey, o verdadeiro herdeiro do título de patriarca. Basil colocou o cálice para baixo e perguntou com um tom irritado. Por que você o trouxe aqui? Qual é o problema? Kevin se curvou. Ele está pedindo uma recompensa que eu não tenho autoridade para prometer. Basil bufou. HMPH, quando eu tiver acesso ao tesouro eu posso ter certeza de que você não terá que trabalhar mais na vida. Não há necessidade de vir aqui pessoalmente. Kevin continuou. Ele está pedindo pílulas de nutrição corporal, e de alto nível também. Os olhos de Basilde arregalaram. Como pode alguém mais jovem do que eu poder ser digno de tais recursos? Apenas expulse-o e ensine uma lição. Noah ficou imediatamente irritado e uma pressão fria começou a ser exalada dele. A pressão emitida de um mago era insustentável por uma pessoa fraca como Basil. Ele começou a ofegar para respirar. Naquele momento, porém, a intenção de matar de Kevin aumentou novamente, forçando Noah a retirar a pressão. Basil respirou grosseiramente e ficou com raiva além da razão. Como ousa um humilde como você me machucar? Kevin, não se incomode com o que eu disse antes, apenas mate-o e mostre seu cadáver para aqueles animais lá fora. Talvez eles entendam a diferença de status desta forma. No entanto, Noah já estava saindo da carruagem. Não importa, é inútil assumir uma missão tão arriscada apenas para reputação e méritos. Eu vou voltar para a mansão e inventar uma desculpa. Antes que ele fosse embora, a voz de Basil soou novamente. Espere. Parece que eu julguei mal você. Eu realmente preciso de pessoas fortes para esta missão, já que teremos que lutar contra os guardas do meu tio. Podemos chegar a um acordo, mas primeiro, você tem que se desculpar pelo seu comportamento antes. Então ele tem alguma inteligência entre todas as porcarias nobres. Ele olhou na direção de Kevin e o viu sorrindo orgulhosamente enquanto acenava para ele. Ele presumivelmente conseguiu persuadir o jovem nobre com suas palavras. Não. A resposta de Noah foi firme. O sorriso de Kevin congelou e até o jovem herdeiro estava sem palavras. Ele só conseguiu gaguejar uma pergunta fraca. Por quê? Por que você é fraco? Nobre ou não, você não merece minhas desculpas. Basil ficou com raiva de novo e estava prestes a gritar quando Kevin colocou a mão no ombro dele. Jovem mestre, eu sei que ele é rude, mas nós realmente precisamos de toda a sua ajuda que podemos encontrar. Só quando você se tornar o patriarca poderá agir tão arrogantemente quanto quiser. Noah só balançou a cabeça ouvindo essas palavras. Não me diga que até os descendentes da família Balvan são assim. E talvez minha teoria sobre a idiotice das pessoas fracas esteja certa. A discussão entre Kevin e Basil continuou por um tempo, com a irritação de Noah aumentando a cada segundo que ele foi forçado a ouvir mais sobre isso. No final, Basil concordou com o pedido de Noah e Kevin o levou às pressas antes que ele dissesse algo que pudesse arruinar novamente o humor de seu jovem mestre. Quando eles estavam de volta na carruagem anterior, Noah não podia deixar de zombar de Kevin. Um poderoso cultivador como você sendo forçado a ser uma babá de uma criança mimada, você com certeza tem sorte. Um leve sorriso estava no seu rosto quando ele olhou para o grande homem massageando os templos para se acalmar. Não é inteiramente culpa do jovem mestre.
Ele cresceu com os descendentes da família Shost o chicoteando o tempo todo e quando seu momento de fazer o bullying finalmente veio ele se encontrou com um homem como você. Não se preocupe, quando chegarmos à mansão eu vou pessoalmente me certificar que você obtenha o que ele prometeu. Noah acenou com a cabeça, ele acreditava nas palavras de Kevin. Enquanto isso, a seleção para a missão de escolta fora da caravana tinha acabado. Eles estavam prontos para partir. Capítulo 47. Massacre. A caravana começou a se mover na direção da mansão Lancey. Sua velocidade era lenta devido ao alto número de pessoas se movendo a pé ao redor das carruagens. A caravana tinha 4 carruagens e os homens que passaram no processo de eliminação da seleção somavam 40, então era impossível para todos eles encontrarem um lugar para se sentarem. Juntamente com os 10 soldados pertencentes à família Lancey, sua aparência se assemelhava a uma pequena tropa indo para a guerra. Com sua velocidade, eles levariam cerca de um mês para chegar ao seu destino. Noah estava sentado em cima do telhado da segunda carruagem, mas sempre que ele olhava para o grupo abaixo dele ele apenas balançava a cabeça. Será que eles não percebem em que confusão se meteram? Teremos que lutar contra os guardas do círculo interno de uma família nobre. A família Lancey pode ter diminuído, mas seu número de cultivadores ainda supera o nosso. Eles serão usados apenas como forragem de canhão. Antes de aceitar, Noah atacou Kevin com perguntas sobre o plano para ter certeza de que era realmente viável. Quando soube da quantidade dos cultivadores sob o comando de Tobias Lancey, ele estava prestes a desistir da missão despreocupado com as recompensas prometidas. 25 cultivadores contra 10 deles e um monte de escudos de carne, seria impossível completar a missão se não fosse pelo fato de que só temos que colocar Basil dentro da mansão para que a missão seja bem-sucedida. Se os 2 grupos lutassem, o único resultado seria uma derrota total. No entanto, Kevin revelou a ele que uma vez que Basil entrou nos portões da mansão ele já poderia assumir o controle da formação. Com os recursos acumulados pela família Lancey por anos em jogo, Tobias teria que abandonar seu plano de se tornar o patriarca e fugir ou abandonar seu status nobre. Afinal, nobreza era sobre riqueza e técnicas. Se usarmos os não-cultivadores como escudo e corremos direto para o meio de sua defesa, podemos realmente fazer isso. É por isso que Noah decidiu ficar. Ele tinha certeza que com o corpo de Kevin, quebrar uma linha de defesa era uma tarefa viável. A primeira semana de viagem passou sem nada fora do comum acontecendo, a caravana tinha se movido suavemente, mas então os problemas apareceram. Noah foi o primeiro a sentir uma quantidade incomum de pessoas na estrada e quando a caravana parou o bloqueio era claramente visível. 50 ou mais homens estavam bloqueando o caminho, mas não havia cultivadores entre eles. Eles estavam vestidos com roupas de plebeus ou armaduras enferrujadas, mas suas armas pareciam novas e de boa qualidade. Noah pulou do telhado da carruagem e caminhou na direção de Kevin que já estava olhando para o grupo com um pouco de raiva nos olhos. Quando ele sentiu Noah ao seu lado, ele falou. Eles devem ter sido contratados pelo tio do jovem mestre de aldeias próximas. Ele quer nos sondar. Se eu enviar meus homens para lutar contra eles, revelaremos a maioria de nossas habilidades, mas se enviar os não-cultivadores seus números diminuirão colocando em risco o plano. Nunca pensei que Tobias seria tão cruel em mandar pessoas morrerem só para nos investigar. Noah estava olhando para a tropa de plebeus, mas internamente ele estava zombando. Você não está fazendo o mesmo? Não é como se a maioria dos seus homens recém-recrutados sobrevivesse de qualquer maneira. Ele suspirou um pouco e depois respondeu. Então só temos que ser implacáveis. Noah desembainhou seus sabres e caminhou em direção à tropa inimiga. Se eu cuidar deles, não revelaremos quase nenhuma informação e manteremos ilesos seus preciosos escudos de carne. Kevin sentiu um pouco de vergonha com o comentário de Noah, mas não respondeu, ele só viu o garoto chegar perto do grupo de plebeus. Quando Noah estava a 20 metros deles, ele parou e depois falou alto. Quem ainda quiser viver vai se retirar da estrada. Depois que eu contar até 3, todos aqueles que ainda estão na minha frente morrerão.
Uma criança ameaçava homens adultos. No entanto, antes que eles tivessem qualquer chance de rir, um frio correu através deles quando eles viram os olhos do garoto emitindo uma frieza sufocante. Todos esses plebeus foram recrutados de aldeias que sofreram com a punição da família Lancey. Eles foram pobres além da razão. 2. Uma vez que a família Lancey teve que pagar uma enorme quantia para a família Shost, eles aumentaram fortemente os impostos sobre as pessoas em seu domínio, trazendo-os à beira da fome. 3. Por causa disso, nenhum dos aldeões recuou na frente do garoto terrível. Eles já tinham tomado parte do pagamento de Tobias e se eles conseguirem sobreviver, essa quantia seria duplicada. O que se seguiu foi um massacre. Do ponto de vista dos soldados fracos ao redor da caravana, Noah estava apenas andando entre as linhas inimigas. No entanto, qualquer um que ele passasse perto cairia no chão com suas gargantas cortadas ou seus peitos perfurados. O sangue estava fluindo no chão, enchendo-o com poças vermelhas. Ninguém notou que algumas das melhores armas dos aldeões desapareceram antes de tocar o chão e foram sugadas para um lugar na cintura de Noah. Quando Noah voltou para a caravana, seus sapatos de couro estavam encharcados de sangue e estavam deixando marcas vermelhas vivas no chão onde ele caminhava. Uma expressão indiferente estava no seu rosto, como se ele tivesse acabado de voltar de uma simples caminhada. Quanto mais forte me torno, menos considero as pessoas fracas como seres humanos. Eu acho que o desprendimento emocional de humanos normais é apenas uma causa natural do meu poder subindo. Os soldados se afastaram de seu caminho e deixaram uma estrada para ele voltar ao telhado da carruagem. Noah casualmente pulou para cima da carruagem e jogou fora os sapatos sujos, deixando seus pés descalços no ar pendurados no telhado. Bleg! Basil estava fora da carruagem vomitando no chão. Ele tinha secretamente assistido à batalha de Noah e não podia segurar a vontade de vomitar. Kevin foi às pressas ao seu lado e o trouxe de volta para a carruagem sob o olhar decepcionado de seus soldados. Eles estavam comparando internamente este jovem nobre com o garoto implacável em cima de uma carruagem e não podiam deixar de balançar a cabeça preocupados com o futuro da família Lancey. Capítulo 48. Reflexão. Num porão dentro da família Lancey, um homem de 50 anos com cabelos loiros encaracolados estava olhando para um mapa com alguns peões nele. Em algum momento, um soldado aparece atrás dele e ajoelhou-se no chão. Lord Tobias, os espiões da escolta de Basil enviaram o relatório. Nenhum dos homens de Kevin entrou na batalha, só um garoto foi lutar e matou todos os camponeses. Eles agora retomaram sua viagem em nossa direção. Tobias acenou com a cabeça, nem mesmo voltando para olhar para o soldado, e moveu um dos peões no mapa. Você encontrou o carro onde Basil está? Sim, os espiões relataram que ele saiu de sua carruagem para se aliviar da dureza da batalha. Tobias balançou a cabeça. Esse garoto é muito fraco, a linhagem do patriarca ficou muito mole, não admira que estejamos nessa situação. Ele suspirou e apontou para o mapa. Mande os magos para interceptá-los no penhasco Trilboia, ponham um fim ao sonho do meu sobrinho. Enquanto isso, na caravana, Noah estava deitado no telhado de uma carruagem concentrando sua energia mental para escanear os arredores. Eles estavam se aproximando de um lugar chamado Penhasco Trilboia que, na opinião de Kevin, era o lugar perfeito para uma emboscada, então ele estava cauteloso com qualquer coisa fora do comum que entrou na sua percepção. A mansão Lancey estava na direção oposta da mansão Balvan do ponto de vista da cidade de Mosgrove, então Noah não sabia muito sobre o ambiente desta região. Logo, ele sentiu alguém se aproximando do seu lado. Ele virou-se para olhar naquela direção e viu Basil desajeitadamente tentando subir ao topo da carruagem onde ele estava. Noah esperou pacientemente para que o nobre tivesse sucesso em sua escalada e sorriu um pouco quando o viu sentado ao seu lado. Posso ajudá-lo com alguma coisa, senhor herdeiro? Basil acenou com a cabeça e respondeu. Eu quero que você responda algumas das minhas perguntas. Noah ficou um pouco interessado. Vá em frente, eu não tenho muito o que fazer de qualquer maneira.
Ele ainda tinha que receber a segunda runa Quiser, então seu treinamento tinha parado momentaneamente. Como você matou aqueles homens? Noah ficou um pouco confuso e apontou para os sabres nas suas costas com um olhar questionador. Não, quero dizer, como você pode fazer isso tão naturalmente? Basil se corrigiu e Noah finalmente entendeu o significado de suas palavras. MH, eu acredito que você não vai se sentir mal sobre matar um animal para se alimentar. É o mesmo com os humanos no meu caminho para o poder, eles ficaram no meu caminho, então eu os matei. Basil ficou perplexo ao ver um homem mais jovem do que ele falando de tal forma sobre a vida humana. Mas você não vai morrer se você não tem poder, não é a mesma coisa. Eles eram apenas plebeus famintos lutando por comida. Noah olhou para ele com desprezo. Não era você que queria mostrar meu cadáver aos animais. Basil ficou em silêncio para a repreensão de Noah e um pouco de vergonha apareceu no seu rosto. Eu estava apenas imitando a forma como as pessoas da família Shost agiram. Eu nunca vi um cadáver antes de sua luta. Noah balançou a cabeça. Ele ainda é uma criança, afinal, eu sou estranho, já que minha aparência não reflete minha idade real. Ele pensou um pouco e então ele respondeu com sinceridade. Se um dragão passasse por aqui agora e nos atacasse, estaríamos todos mortos. O bem, o mal, e todas as outras construções humanas seriam reduzidas às cinzas por um evento aleatório. Você diz que não vai morrer se você não tiver poder, mas isso é falso. Aqueles aldeões eram fracos, então eles foram explorados até que eles escolheram ir contra um grupo de cultivadores. Seu fim foi decidido no momento em que eles aceitaram o acordo do seu tio. Você é fraco. Então sua família está caçando você devido ao seu status com o que você nasceu e tudo o que você pode fazer é se esconder numa carruagem esperando que Kevin seja forte o suficiente para protegê-lo. Basil abaixou a cabeça ouvindo essas palavras, mas Noah ainda não tinha acabado. Se você se importa com algo, você deve ser forte o suficiente para defendê-lo. Se você quer algo, você deve ser forte o suficiente para mirar nele. Se você é fraco, você deve tentar se tornar mais forte. Se você quer se tornar mais forte, você deve ter resolução de escalar montanhas de cadáveres. Você já deveria ter entendido que o mundo do cultivo não é bom. Basil acenou com a cabeça e expressou a última pergunta que ele tinha em sua mente. Matar 50 homens inocentes para ter apenas algum pequeno aumento no poder, você não tem medo de que o mundo considere um demônio? Esta pergunta fez Noah cair em pensamento profundo. Ele correu por todas as experiências que teve nesta vida. As batalhas com aquelas bestas mágicas, o sparring com seu mestre, o sorriso de sua mãe, as várias missões até que apenas uma imagem permaneceu na sua mente. Havia um idoso flutuando no ar. Ele tinha uma mão levantada para bloquear uma lança de fogo lançada por um dragão. Aos olhos de um bebê, ele parecia um deus livre de qualquer restrição, intocável por humanos normais. Eu me pergunto quanto será necessário para eu chegar nesse nível. Noah inconscientemente levantou seu olhar para o céu, olhando para um ponto fixo com olhos vagos. Um desejo puro e ilimitado pelo poder tornou-se claro dentro de sua mente. Em seguida, ele respondeu. E daí? Basil estava prestes a perguntar mais quando uma sensação de arrepiar o envolveu. Noah ainda olhava para o céu, mas seus olhos eram escuros e frios, como uma besta olhando para sua presa. Não vendo mudanças em sua atitude, Basil desistiu de fazer mais perguntas e desceu para voltar à sua hospedagem original. Noah olhou para o céu por um longo tempo antes de mover seu olhar para uma pequena montanha ao lado de um penhasco à distância. Se o mundo vai me chamar de demônio, que assim seja. Se isso me der o poder para salvar minha mãe e de seguir o caminho do cultivo sem restrições, eu abandonarei com prazer minha humanidade. A caravana continuou sua viagem para o penhasco Trilboia sem saber dos espiões em seu grupo ou da batalha que estava esperando por eles. Fim do capítulo 48. Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em LivroCast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português.
Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar.